Como sempre, nossos episódios são inspiradores e não foi diferente nesse. A gente recebeu o Jamil e o Henrique do Instituto Cives e a gente falou sobre valores democráticos aplicados nas organizações. Assista, compartilhe, que tá show de bola. Pisadas na bola tem a ver com a gente também aprender a perdoar, né? Isso é uma coisa, um valor importante, assim, essa capacidade de tolerar aquilo que talvez não esteja muito alinhado. Só que também é importante a busca da melhoria, né? Então, Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Work for Soul Podcast. A gente segue aqui firme e forte, já vai, sei lá quantos episódios. Tá, e qual episódio é esse? 29, cara, a gente tá quase chegando no 30. O bom e velho Work for Soul. Bom, antes da gente entrar aqui, aproveitando para você pedir para continuar com as interações, os feedbacks, dá joinha, curte, compartilha os temas. Obrigado por todo mundo estar repercutindo cada vez mais. Agradecer aqui a Mais Futuro também, que está começando a apoiar o podcast. Obrigado, Thiago Nieve, que esteve aqui com a gente. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Jamil Assis e Henrique Zétola. Sejam bem-vindos, meus amigos. Que honra! Prazer, Del. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Estamos bem felizes, né, Jamil? Muito mesmo. Obrigado pelo convite. Essa é uma alegria compartilhar. Que show, cara. Hoje eu tô desfalcado. Você viu que o meu companheiro... Pessoal, abandonou. Você sabe que a gente vai, acho que vai entrar um pouco no nosso assunto, porque esses dias mandaram um comentário. Ele te chama muito de companheiro, companheira. É melhor ele mudar. Brincadeiras à parte, hoje o tema com essas duas figuras aqui do Instituto Cives é para a gente vai falar sobre valores democráticos nas empresas, cara. Mas na verdade não começou pelas empresas, né? Acho que vocês têm trabalhado com democracia num nível fora das empresas, né? Então, só para a gente introduzir, contem para a gente de onde vem a história do Cives e o que vocês têm feito com o Cives. Com certeza. Então, começando pelo propósito, que eu acho que é o mais importante sempre, né? Então, a gente tem o propósito de enraizar os valores democráticos no coração dos brasileiros. Isso para toda a sociedade brasileira, né? De forma geral, digamos assim. E como que a gente chegou nisso, né? Então, o Cives surgiu faz mais ou menos 10 anos. E é bem interessante, assim, porque no começo... é aquela coisa bem universitários, eram 5 universitários, pessoal do direito, administração, engenharia, queria fazer alguma coisa, aquela coisa bem idealista, assim, mas um pouco desorientado ainda, digamos assim, né? E aí a gente se deparou com o terceiro setor, a gente achou uma coisa assim bem interessante, peraí, acho que aí tem um caminho legal para a gente seguir, mas mais do que isso, né, o que nos motivava na época era a apatia social, desconhecimento político, apatia social, buscar o protagonismo cidadão. Na época, isso há 11 anos atrás, né? Bem idealista. Já faz um tempo, né? E a gente pensava nisso, olha que interessante, né? E aí foi um divisor de águas para a gente, que foi o seguinte. A gente se deparou com uma pesquisa da revista britânica The Economist. Eles têm um núcleo que se chama The Economist Intelligence Unit, né? Isso. Que mede a qualidade da democracia no mundo anualmente, né? Anualmente, é. E aí, para nós, foi um divisor de águas, digamos assim, né? Perceber que eles medem 5 critérios. 3 que dependem mais do governo, que é eleições, né, que é mais simples, o próprio funcionamento do governo e as liberdades civis. E 2 que dependem mais da sociedade, que é a participação política e a cultura política. E na época, para nós, foi assim, um divisor de águas perceber que os 3 critérios que dependem mais do governo, a gente não estava tão mal assim. Tem muita coisa a melhorar. Eleições tem espaço. Ou seja, a The Economist tinha o resultado do Brasil. Lá, era aceitável. Não é que era bom, né? Mas estava na média. E passava de ano. Passava de ano, exatamente. Mas os 2 que dependiam da sociedade, que era a participação em cultura, as notas eram... terríveis, né? Era terríveis mesmo, assim, notas muito baixas, participação em cultura. Então aquilo foi um divisor de águas, né? Aquela lógica meio assim de vamos trocar um político por outro, fazer um trabalho, né? Aquela coisa um pouco mais, talvez, voltada às instituições. Peraí, acho que é um trabalho mais de base, né? Com uma transformação cultural. Porque os 2 critérios que o Brasil não ia bem era cultura e participação, né? E quer dizer... cultura democrática e participação política. E quer dizer, para você ter uma participação política, digamos assim, de qualidade,
Sem uma cultura política, é capenga. Então, a cultura política é o grande alicerce disso tudo, né? Então, para nós ali foi um divisor de águas, quer dizer, a cultura, uma mudança cultural era o grande alicerce. E isso nos orientou, primeiro, o longo prazo. Quer dizer, como é que eu faço uma transformação cultural do dia para a noite? Eu não faço, né? Um país grande, diverso, como o Brasil. Não é tão simples cara, assim. nas empresas eu chego, o cara fala, você consegue fazer uma palestra para mudar a cultura? Daí quando você fala que não é bem assim, imagine num país. Imagine no Brasil. Exatamente. Só são 200 milhões de pessoas. Coisa pouca. Pouca coisa. Então, para nós foi um divisor de águas. Quer dizer, é um trabalho de base, longo prazo. Então, isso já nos orientou enquanto instituição, longo prazo. Então, peraí, cultura política, né? Então, o que a gente buscava era uma cultura política democrática. Como fazer isso? Então, longo prazo já está claro, né? E aí, claro, tem vários índices que medem uma cultura política num país, né? Mas o que a gente se apegou muito foi o da The Economist. E eles medem, dentro de cultura política, tem 3 grandes fatores. Isso eu acho que é importante para situar. Primeiro, a dimensão cognitiva, que são conhecimento político, a adesão à democracia, o quanto você de fato interesse à democracia e coisa. Como o sistema político funciona. E por aí vai. Saber o básico. Isso é super importante. Beleza, esse é um critério dos 3. O segundo é a vida comunitária. Quer dizer, você ter uma vida comunitária pulsante, de fato você ter um nível de capital social, né, que são esses laços entre as pessoas numa comunidade muito forte. O exemplo disso é associativismo, cooperativismo, clube, bairro. Então, quanto mais as pessoas se envolvem com essa vida do seu entorno, mais saudável, né, mais pulsante é a vida comunitária. Exatamente. Bacana. E o terceiro, que são as normas e os valores. Aí acho que a gente chega no nosso propósito, né? Porque aí, estudando muito, conversando com muita gente no mundo inteiro, a gente fez 4 viagens internacionais, teve o privilégio de conversar com pessoas, acho que as mentes mais privilegiadas do mundo no tema de democracia, né? E entender que dentro desses 3 fatores, os valores tinham um peso muito forte, assim, né? Então, os valores democráticos. E a gente chega no nosso propósito, que é enraizar os valores democráticos no coração dos brasileiros. Valores democráticos, né? Não é um tema tão... A gente não é um tema tão sexy, né? Não, e é tão imediato, né? E nem tão claro. Mas eu acho que ele pega bem no cerne do que o Cives quer de fato gerar para a sociedade, né? E eu acho que nessa linha da The Economist era conseguir mensurar isso, né? Metrificar. Exatamente. Foi aí que você encaixou, Jamil? Porque eu stalkeei o Jamil no LinkedIn, cara. Você me passou o contato, eu fui entrar lá e falei, Jamil, fez certo. Quem nós vamos conversar hoje? E eu vi que você é um cara de engenharia e agora está como relações institucionais. Valores democráticos. Engenharia de valores democráticos? Qual que foi? Salto breve, né? Não, mas além da coincidência de eu conhecer alguns dos fundadores do Instituto e antes de participar do Instituto, eu ter participado de eventos deles, né, em outras funções que eu tinha anteriormente no movimento estudantil, empresa júnior e tudo mais, eu entrei no Instituto justamente para fazer a parte de relações públicas, de parcerias, né? Então não foi nem para fazer a parte de engenharia, de números, de pesquisa, né? Foi mais realmente para trazer o lado da representação, do diálogo, etc. Só que o curioso é que o primeiro desafio que me passaram foi literalmente esse. Eles falaram, Jamil, precisamos falar com a The Economist para eles nos ensinarem a fazer um índice de democracia. Bem fácil. Como que a gente vai medir valores nas cidades, né, no lugar onde a gente está? Porque esse também é um gap interessante que acho que encaminha para o nosso assunto de valores nas empresas, né? É que o índice da Economist e as maiores pesquisas que temos hoje no mundo acessível, assim, sobre valores democráticos, como democracia como um todo, na verdade, eles olham muito para países, né? E porque, querendo ou não, enfim, a própria Europa, né, são países muito pequenos, você tem uma homogeneidade muito maior na cultura, por mais que isso esteja desenvolvendo muito agora, mudando, né? Mas o Brasil, quando se diz que o Brasil tem uma nota X de participação política, se você olha essa nota, por exemplo, no interior de São Paulo, super desenvolvido, grandes municípios, né, vida democrática pulsante. Se você olha isso no interior do Mato Grosso do Sul, que daí já é um perfil mais rural, menos denso, né, que a participação é de outra natureza. Um agronegócio muito forte, né? Não é a mesma coisa você dizer que a participação tá boa ou tá ruim, né? Então, o nível nacional, ele dá uma foto muito baixa definição, que a gente brinca, né?
Aquela média perigosa. É uma média que não te diz muito sobre o que fazer, principalmente. Ela te diz muito em termos de fotografia, de diagnóstico, né? Só que daí o primeiro desafio, eu entrei, então, ignorante do tema em alguma medida, né? Somente com a formação de engenheiro, mas com muita curiosidade, muita gana mesmo, era encontrar essas melhores pessoas do mundo que criam esses indicadores, essas métricas, né? E trazer eles para colaborar conosco, primeiro, para uma métrica em nível local, né? Então, como que eu avalio municípios, né? Opa, aí já é mais legal. Porque se eu avalio a qualidade da democracia de um município, eu já consigo me relacionar, né? Querendo ou não... É mais acessível, né? A vida da cidade é muito concreta, né? Diferente da vida de um país, assim. E aí, esse foi meu primeiro desafio, bem sucedido a princípio, né? De trazer esse pessoal para colaborar conosco. Então, não só The Economist, mas outros grandes índices, assim, de democracia, né? Latino Barômetro, que é um que avalia basicamente cultura política na América Latina, já há muitos anos. Freedom House, lá de Nova York, além de grandes acadêmicos, né? Então, foi assim que eu me encaixei, né? Cara, que show. Bom, eu sou apaixonado pelo tema cultura. Legal. Na minha visão, inclusive, eu acho que a evolução da área de recursos humanos é se transformar numa área de cultura, gestão cultural. Legal. Só que tem uma dificuldade enorme quando a gente vai falar pela tangibilização da cultura, né? Uhum. Então, assim, como é que vocês tangibilizam, cara? Como é que você transforma em número isso, né? Uhum. E outra, como que esses números hoje são aceitos sem ter viés partidário, assim, desafio. né? Que é um desafio tremendo, né? Muito. Tudo que você fala em democracia, já entra polarização. Então é partidário. Já é perigoso, Já né? é perigoso. É. Acho que a primeira observação, Henrique, daí você fala um pouco mais da métrica em si, mas a primeira observação é que é um cuidado que o CIV sempre teve, né? A gente entendendo justamente esse perigo de se lidar com democracia e se pisar em terreno polarizante, né? Primeiro, uma consciência de que é natural, né? Que pessoas discordem, e a democracia é o único regime que dá conta disso. É o regime do dissenso, do debate e da construção coletiva, né? Em outros lugares, a discordância é suprimida, isolada, enfim, abafada. Então, a primeira coisa, a gente tem que sempre deixar isso bem claro com os nossos parceiros, né? O dissenso é bem-vindo, né? Que é importante que se discorde, né? Só que também é importante, daí justamente esses valores trazem um pouco disso, que se construam juntos, né? O futuro que a gente está convivendo. Então, por isso que talvez o nível local é mais legal, assim, porque é muito mais tangível isso, né? Claro. Se o meu vizinho e eu discordamos em termos de economia, de gerenciamento do país, a gente não vai discordar que tem um buraco para a gente resolver, ou que tem uma criminalidade alta no meu bairro. Então, isso ajuda um pouco a tangibilizar, assim, no sentido do por que é importante o dissenso, né? E uma coisa que o CIV sempre tomou muito cuidado é de chamar todo mundo que for possível, assim. É claro que tem gente que é inacessível por design, né? Então, que não quer ser acessado porque é extremo mesmo. Só que isso a gente tem consciência que é muito pouco. Na curva muito pouco. de Gauss, ele vai ficar nos extremos. Menos de 5% e pronto. O que a gente foca é no quem quer construir mesmo. E isso é surpreendente a abertura para colaboração. Assim, é claro que você encontra desafios em temas específicos, são mais delicados, mas quando você traz o propósito, a gente brincava antes, né? Democracia é inatacável, assim, é um princípio que ninguém quer ir contra, né? De ser, taxado, né? De antidemocrático. Isso não é legal. Total, Então, por isso que todo mundo, quando a gente convida para construir, e a gente faz questão nisso, é um esforço muito consciente nosso, né? Para tudo, a gente convida o máximo de diversidade de pensamento possível. Então, é um jeito de mitigar isso, né? E aí o Henrique acho que pode trazer um detalhe um pouco como que a gente concretizou isso. Como é que tangibilizou? E foi bem legal. Porque assim, a gente teve esse acesso ao índice da Economist, né? Então, que eles medem os países. E é uma camada que a gente atua, que é a camada nacional. Só que o Brasil é gigantesco, com uma cultura... Não dá para comparar o sul do país com o Nordeste, são culturas diferentes. É muito difícil você conseguir... Um continente aqui. Exatamente. E aí a gente achou que era necessário trazer para o nível local. E foi o que a gente fez. Então, a gente pegou... fez uma parceria com a própria Economist e criou um índice de democracia local, que mede a qualidade da democracia a nível local. Então, a gente fez isso, foi super legal. A gente mediu São Paulo, mediu Curitiba. Cara. E aí? Super interessante. Agora fiquei curioso. E aí? As notas não são tão animadoras assim, né? Mas Curitiba é melhor que São Paulo? Foi 49 Curitiba, né, Jamil? E São Paulo foi, você lembra a nota certinho? Foi não, de cabeça não, mas... Na escala de 0 a 100. De 0 a 100. De 0 a 100. 49 não anima tanto, não, né? Não sei qual que é o padrão mundial, qual que é o... É difícil de comparar. A gente foi mais rigoroso que o próprio índice da The Economist. Eles nos ajudaram, mas a gente foi mais rigoroso a nível local. Levantou a régua. Quer dizer,
isso mesmo, levantamos a régua, né? Então, claro que talvez pensando nacionalmente, Curitiba está pior que a nota do Brasil. Eu não acho que isso é realidade. São Paulo também, né? Eu não acho que isso é realidade, porque a gente fez algumas adaptações para aplicação local. Exatamente, isso. Mais preciso mesmo, né? Entendi. Você tem mais facilidade em ser preciso quanto mais local você é, né? Você tem mais acessos e coisa. Então, isso foi bem curioso, assim, a gente mediu Curitiba e São Paulo, e foi muito bacana, assim, a gente tem uma parceria bem legal com o próprio Instituto Votorantim, Legal. Né? Então, e eles usaram o nosso índice, né? A gente fez uma parceria com eles, temos até hoje a parceria, né? Para 5 ou 6 municípios que eles fizeram, né? Um trabalho de medição da democracia no nível local, eles usaram o nosso índice e fizeram ações a partir disso. Então, quer dizer, o nosso índice foi a base para definir planos de ação como um diagnóstico. Exatamente. Pô, que sensacional. Então, isso é espetacular, assim, né? Em 5 ou 6 municípios. Então, é essa a ideia, né? Que a gente possa tangibilizar, não seja só um diagnóstico, que é super importante o diagnóstico. Mas, quer dizer, ele tem que direcionar para uma ação. Ou seja, ele é o fato gerador de políticas que vão aumentar o próprio índice. Ou seja, é o círculo virtuoso de evolução democrática. Né? Cara, o papo é tão sensacional que a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas o Work for Soul, a ideia é a gente olhar para o mundo do trabalho. Perfeito. E uma das coisas que chamou muito a atenção quando eu conheci vocês, né, é essa pegada que vocês estão agora de tentar, né, de buscar isso, né, de levar isso para dentro das empresas. Com certeza. Assim, bom, eu sou suspeito para falar também sobre o papel das empresas, porque esse é o nosso métier, onde a gente se relaciona. Mas a sacada veio do quê? De que a empresa tem um papel, tô chutando aqui, mas a empresa tem um papel social cada vez maior na definição de cultura, é isso a pegada? Também. Microcosmos, né? Exatamente. Porque a ideia é que é um problema complexo, né? Como a cultura é um problema complexo no sentido de que você não consegue definir e fechar uma quantidade X de variáveis e aí pronto. Se eu controlar todas elas, eu controlo a cultura. Ela sempre tem coisas a mais, né? Um problema complexo no sentido que o Karl Popper falava, né? De problemas nuvem e problemas relógio. A cultura não é um relógio que eu consigo desmontar e montar de novo do mesmo jeito e controlar. Não, ela é uma nuvem imprevisível em alguma medida que a gente consegue influenciar e entender o caminho que ela está indo e nesse sentido trabalhar. Então, pensando nesse sentido, um problema sistêmico ou complexo nesse perfil, ele tende a se comportar como uma fractal, né? Eu estou falando grego aqui, mas a ideia é basicamente a seguinte, que o padrão que eu vejo em nível nacional, no grande sistema, se repete nos pequenos sistemas, nos pequenos níveis. Assim como a gente fez a tendência de ir para o local, para a cidade, se você vai um passo adiante, você vai para pequenas comunidades, certo? Bairros, famílias, empresas, e aí que a gente viu que, então também dá para trabalhar, né? Ela é um microcosmo, é uma pequena representação do todo que ela faz parte. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, a cultura de uma empresa, se ela é mais democrática ou menos, não é a mesma coisa que eu dizer que a cultura de um município ou de um país é mais democrática ou menos, né? Mas o que acontece é que os valores são os mesmos. A manifestação deles, então como que eu vou aplicar eles, como que eles tomam corpo é diferente. A mesma coisa que a gente pensa numa família, né? A família não é democrática, né? A família tem a figura de autoridade, ela tem que ter essa hierarquia, assim como nas empresas, né? Só que os valores, eles necessariamente vão passar por ser os mesmos, né? O respeito tem que acontecer, a tolerância, a confiança, diálogo, a colaboração e o diálogo. Então esses valores básicos, assim, eles permeiam todas as boas, digamos, organizações que a gente faz enquanto humanos, né? Só que ela se manifesta diferente. E como a gente estava olhando para país, para município, por política, né, em termos assim de gerenciamento de espaço, né? A gente falou, cara, vamos dar um passo mais adiante e olhar para também cultura organizacional, né? Cultura de instituições como empresas, sem fins lucrativos, ou associações, porque querendo ou não também, foi um outro achado, e o Henrique pode falar mais detalhes, né? Muita gente passa a maior parte do tempo dentro do ambiente empresarial, dentro do dia a dia de trabalho, né? Então a cultura que ela tem não só se alimenta muito do que ela vê e experiencia no trabalho, mas ela também influencia o trabalho dela com os valores que ela traz de fora, né? Então esse ambiente é muito privilegiado também da gente olhar como que tá a cultura do brasileiro, né? Então... E eu acho que assim, é bem interessante situar também com o momento, né? Quer dizer, a pauta ESG, ela veio com muita força. Cara, né? De cada 3 notícias no mundo corporativo, 2 são falando pelo da menos, ESG. Pelo menos, né? Então... E a gente acha isso ótimo, que bom que tem essa pauta, nessa agenda. E o que a gente percebeu foi o seguinte,
tem uma ênfase maior para o E. A Aham. parte ambiental ela tem um protagonismo maior, seja porque já desenvolveram mais ou porque, né, talvez seja mais palpável, nem vamos entrar no mérito, né? E o Civis percebeu que a letra S, digamos assim, estava um pouquinho mais difícil de tangibilizar. Ela é a mais nuvem. Exatamente. E pior Como que que ela você não é. trabalha o S, né? E a gente sabe que o pessoal fala de diversidade, inclusão, que são temas fundamentais e o Civis apoia isso, mas a gente achava que ainda faltava alguma coisa, né? Então, o que a gente pensou? Pensando que a gente fez uma derivação da métrica para o nível local, cabia fazer testar, Pro né? nível corporativo. exatamente. Exatamente. Que bacana, cara. Então a gente fez isso que é, em resumo, né, é tangibilizar o S do ESG. É. Então esse é o nosso desafio atual. A gente está terminando de desenvolver essa métrica para poder lançar e conseguir medir o S do ESG e entender que o S do ESG não é só para ter uma boa reputação, que é legal trabalhar inclusão, diversidade. Primeiro que tem muitos mais temas além de inclusão e diversidade, mas que de fato assim trabalhar esses temas permite às empresas terem uma performance melhor. Quer dizer, quando você tem valores democráticos mais enraizados dentro do mundo corporativo, confiança, colaboração, empatia, diálogo, tolerância, você tem uma performance melhor. Total, E tem muito total. dado que fala disso, né? Sim. Até a gente conversou um pouquinho antes de vir aqui, o Jamil até separou alguns dados bem interessantes, né, Jamil, que mostram como os valores democráticos dentro do ambiente corporativo Impactam a é performance. impressionante. Assim, É, e não é pouco. Legal. Né? Então isso é fantástico. Guarda aí, Jamil. Vou falar. Sempre Só essa. voltando, porque assim, ó. Isso acho que era, para mim, foi meio por feeling. É claro, assim, ó, eu estudo as organizações pelo lado da cultura. E quando eu chego em algumas empresas muito grandes, por exemplo, a gente fala hoje de transformação digital. Uhum. É você sair de uma cultura analógica e ir para uma cultura digital, que não é tecnologia, é o jeito que a galera pensa. Perfeito. E quando a empresa é muito grande, né, então você pega uma multinacional, esses dias eu estava falando com um cliente, ele falou assim, cara, não vai mudar. Eu falei assim, não, mas a gente poderia pegar um microcosmos dentro da sua empresa, pegar uma área e meio tipo assim, injeta aí um vírus, né, tá certo? Ou uma cura, Exatamente. para que ele comece a gerar um efeito positivo dentro. É mais ou menos essa analogia, se a gente olhar cidade, país e a empresa, podemos usar assim. E tem um elemento bacana que é bem intuitivo que você falou, a comparação com o corpo humano, com a saúde, né? Que o ideal de uma mudança, pelo menos o que a gente entende de uma mudança cultural, é que não seja uma mudança exógena, vinda de fora e que mude. Uhum. Você tem que buscar que o próprio sistema seja saudável, né? E nesse sentido, né, você inocule ali a cura e o próprio sistema encontra o jeito de se defender, de se desenvolver. Então, analogicamente, seria isso, é ensinar e pegar os elementos dessa cultura que já existe, que já promovem esses valores interessantes. Então, por isso o diagnóstico é importante, não só para, né, encontrar os pontos falhos, né, mas é também para encontrar as forças, né, o olhar apreciativo ali, né, e tentar construir uma cultura democrática com base naquilo, para que o próprio sistema não dependa de alguém lá, do consultor externo, ou de uma avaliação, né, e pressão de fora. Por mais que isso seja um driver inicial, às vezes, né, isso não sustenta, né, a mudança tem que vir de dentro no fim das contas. Por isso que não dá para também vender, eu digo isso sempre, que não dá para você vender produto de prateleira para cultura. Né? Não, porque é adaptável a cada ambiente. Isso aí, senão você vai chegar lá com o quadrado e ficar não é entrar. Não, exatamente isso. Seja eu te cortei, vamos lá. Não, cortou nada, então, aqui alguns exemplos, né, só porque a gente também é um universo maravilhoso, esses dados, assim. Mas, por exemplo, a Deloitte, né, grande consultoria, fez uma pesquisa sobre a relação da colaboração com uma série de outros, né, esse valor e essa prática da colaboração com uma série de outros resultados. Então, empresas com uma estratégia palpável mesmo e aplicada de colaboração robusta têm mais lucratividade, tendem a ter mais economia de tempo, né, porque as pessoas estão juntas resolvendo problemas, né? E inovação é desenvolvida muito mais acelerada e apenas 20% das empresas que não têm estratégia de colaboração forte estão acima do mercado em desempenho, enquanto que as que têm, elas estão 52% acima do mercado. Então, empresas que têm uma estratégia de colaboração e aplicam ela na prática, né? Tem um professor lá da Claremont University nos Estados Unidos, Paul Zak, ele publicou na Harvard Business Review um artigo muito forte sobre confiança, a importância da confiança. Tem um TED Talk dele bem bacana,
Vale a pena fantástico. assistir. Passa o link pra gente deixar na Com vamos descrição. lá. certeza, vale a pena. Que é sobre justamente a importância da confiança, né, para promover um negócio. E esse, como um valor, né, ela gera maior capacidade de retenção, no geral, de funcionários, é claro, né, se é um ambiente em que eu confio nos outros e os outros confiam em mim, muito mais agradável, mais difícil de eu É sair. saudável. Com certeza. 106% dos funcionários reportando mais energia no trabalho, comparando com ambientes de menos confiança. 76% mais engajamento do funcionário com a empresa do que ambientes de menos confiança. E 40% menos burnout, né, menos exaustão, porque você tem o apoio daquela pessoa no seu entorno, né? Então, ele defende muito esse número específico, assim, da ideia da confiança como esse ambiente que gera mais resultado, né? Então, Legal. são 2 exemplos aí. Esse viés é um viés bom para chegar nas empresas, né? Porque você É, fala com que você vai, a certeza. performance vai aumentar. Na hora Diminuiu a interfere, né? rotatividade, Mas e a barreira da politização? Porque hoje também tem nas empresas esse medo, vamos dizer assim, medo, receio, preocupação do cara falar sobre qualquer coisa que linke a política, né? E Uhum. democracia se acaba linkando a sistema político, né? Impressionante Cara, isso. como é que tem sido isso para vocês no ambiente corporativo aí? Tem essa barreira, né? Muito. E é até legal contextualizar, assim, que é impressionante como o pessoal fala desse medo em ser cancelado mesmo, né? Hoje é um Sim, medo, cara. quer dizer, falei uma palavra que não encaixou tão bem, meu Deus do céu. Que não por maldade, né? Você Não. escorrega, cara. Tá? É fácil escorregar, né? E claro que a gente tem que se adaptar, e claro que a gente tem que tentar se adequar à cultura que a gente está vivendo, mas é muito perigoso essa lógica do cancelamento tão constante assim, né? Acho que a gente tem esse dever também de limitar isso. Isso não é saudável para a democracia, né? E Isso nem para performance, né? Zero. Quer Porque dizer, você tem também uma relação de consumo cliente, né? Eu vejo que no cancelamento você tem uma relação de publicidade, dos influencers, do teu público-alvo, que às vezes Exatamente. pode ser afetado de um jeito diferente, e você abrir mão de um mercado simplesmente porque alguém entendeu que você foi mal intencionado, ou seja, isso envolve lucratividade, Muito. emprego das pessoas, né? Exato. muito, muito. Né? É muito fácil hoje você cair em algum ponto, né? Então, a gente não vai citar nomes aqui, mas conversando com muitas pessoas que são muito próximas a nós, empresários mesmo, coisa, o medo em ser cancelado, coisa que há 5, 10 anos atrás não existia, não era tão forte assim. Então hoje é isso, né? O medo de você falar alguma coisa que gera um prejuízo tanto para a tua própria imagem quanto para a imagem da sua empresa, que até às vezes é mais nocivo do que... Então isso é muito complicado e isso é falta muitas vezes de valores democráticos, de tolerância, de diálogo, né? Quer dizer, hoje em dia você pisa em ovos, digamos assim, né? E quando a gente pensou em justamente ter uma métrica que conseguisse tangibilizar o S do ESG, claro que a gente está pensando em temas que estão muito em voga hoje, né? A tolerância, o diálogo, né? A gente sabe que hoje a gente vive num mundo que tem muitos preconceitos e coisa, e isso é fundamental que a gente trabalhe. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para não sair cancelando qualquer um que fala alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não concorde. Calma. Né? Mas, ou seja, se a gente... Utilizando primeiro, a gente tem uma metodologia, essa metodologia vai dizer qual que é o nível de maturidade da minha democracia organizacional, vamos dizer assim. Exatamente. E à medida como ela evolui em termos de maturidade, isso previne a minha empresa e os meus colaboradores de atuarem polarizadamente, falando, é essa a ideia? Por favor. Porque até um elemento importante da confiança é uma relação de reciprocidade, né? Exatamente. A gente fala que o capital social, que é esse elo Esses entre laços, pessoas, né? Eles têm a ver com o dever e a busca da reciprocidade. Isso significa o quê? Pô, eu pisei na bola, pô, você me dá um desconto, porque eu sei que o dia que você pisar na bola, eu vou poder te dar um desconto e te ajudar. E não como uma obrigação, mas como, poxa, eu perceber que é isso que gera produtividade no longo prazo. Por exemplo, que lugar que gera muita inovação que não está falando muita besteira. Total. Isso você pode olhar em qualquer ambiente e o empresarial. dissenso, né, que você falou, se não tiver dissenso, Exato. não A vai ter democracia inovação. é o regime do dissenso. Isso é importante deixar muito Então, claro. esse elemento da confiança ser parte dela ser reciprocidade, eu acho que lembra a gente um pouco disso, assim, que pisadas na bola tem a ver com a gente também aprender a perdoar, né? Isso é uma coisa, um valor importante, assim, essa capacidade de tolerar aquilo que talvez não esteja muito alinhado. Só que também é importante a busca da melhoria, né? Então a gente também avalia um pouco disso, né? Dessa busca da excelência, do quanto que as pessoas estão procurando ser o melhor que elas podem ser, o quanto que a empresa ajuda, né? E o ambiente, né? A cultura do ambiente organizacional ali está empurrando as pessoas para serem melhores e não somente para
serem avaliadas ou julgadas, né? E também isso é um aspecto importante de uma cultura mais democrática. E só para também deixar o pessoal mais tranquilo, quando a gente fala democracia organizacional, não quer dizer que a gente vai sair votando tudo, porque toda empresa tem que ter todo mundo votando em tudo que vai acontecer. A gente sabe que isso não é produtivo, né? Imagine, você mencionou ali, uma multinacional parando seus dezenas de milhares de colaboradores. 2.000 colaboradores. Para dizer, olha, vamos mudar o processo seletivo. Quem é a favor? Pô, não vai rolar. Não funciona. Por isso que eu disse que esses valores se manifestam diferente dentro de uma empresa. Né? Então, por exemplo, você escutar mais o funcionário, você ter mais avaliações que vão de cima para baixo, de baixo para cima, você ter mais voz mesmo naquilo que tem a ver com o seu trabalho, então não é todas as decisões que eu preciso estar envolvido. Então são manifestações diferentes, né, do que é uma democracia organizacional, né? Mas também linkando com esse outro lado que talvez não seja tão democrático assim, mas que pode ter um apelo social muito grande, tangibilizando esse, é que hoje também tem esse movimento de CEOs ativistas, né? Uhum. Que são os CEOs que vão e defendem causas e se expõem e tal. A gente até teve um episódio muito legal aqui falando sobre reputação digital, né? Uhum. O Herculano veio aqui e falou pra gente que hoje tem o social selling, né? Que as empresas ou o público-alvo, ou o consumidor compra também quando ele tem confiança no CEO, por exemplo, nas com pessoas certeza. que estão lá como pessoas. Isso é bem comum. Então, assim, um CEO que também quer ser um ativista de uma sociedade mais democrática, ele pode se apossar disso e criar um microcosmos, tipo, a sociedade que eu quero vai estar aqui representada na minha empresa também, né? Tem muita empresa que é personificada, né? Isso é muito comum. Tem empresas que não. Você pensa numa empresa, você não pensa em alguém especificamente, mas tem muita empresa que você... O nome tal... E cada vez mais está assim, eu acho. Exatamente. Isso não necessariamente é bom ou ruim, né? O que importa é que esses líderes tenham os valores democráticos enraizados. É isso que faz a diferença, né? A nossa visão é que isso é neutro, né? O importante é que seja a empresa, se ela for mais visível, ou seja, o líder, o CEO, que tem mais protagonismo que a própria empresa, não tem problema. Eles têm que ter valores democráticos enraizados. Isso é o mais importante. E aí? É. Não, e complementando o que o Del trouxe, assim, acho que essa ideia do o cara querer dizer que, pô, vou defender a democracia, vou defender valores democráticos, né, e escolher essa pauta, digamos, esperamos que esse nosso trabalho ajude a gente poder né, responsabilizar esse pessoal e dizer, não, o que você está fazendo aí não está indo muito para o lado democrático ou não, né? A gente ter essas métricas, ter um modo de a gente olhar a cultura organizacional, justamente tangibilizando, metrificando e dizendo, poxa, realmente, né, não é só papo aqui, né? Assim como muita gente fez o tal do greenwashing, né? Isso acontece. Social washing é a mesma coisa. Tá vindo aí. Tá então, mesmo. se a gente não conseguir, assim como a área, o Henrique bem trouxe, ambiental tá super estabelecida, né? E metrifica bastante esse lado de responsabilidade ambiental corporativa, bom, a responsabilidade social corporativa também pode ser muito bem avaliada e metrificada, esperamos contribuir com isso também. E até um parênteses aqui, até mais polêmico, assim, a gente conversa com muita gente, a gente tenta ser o mais plural possível, né? E a gente percebe, conversando às vezes com o pessoal com viés mais progressista, que há uma reclamação de que o S tem um social washing. Quer dizer, o pessoal faz ali diversidade, disfarça um pouquinho, mas na verdade não tem. E às vezes o pessoal mais conservador, né, o olhar é outro. Pô, só fala de diversidade, mas peraí, social é tem mais outra coisa. isso. Exatamente. E a gente não discorda em nenhum. Exato. Tem coisa que tá faltando para as visões. Quer dizer, a gente precisa olhar para o social, não pode se limitar a diversidade, vai além disso, isso está incluso, com certeza, é super importante, mas ao mesmo tempo não dá para ficar disfarçando, né? Dizer que tem ali alguma coisinha que na verdade não é nada, não serve. Quer dizer, o que está dentro do S do social é um desafio, né? E aí, Jamil, então assim, se a gente fosse traduzir para o nosso pessoal, porque pode ser que talvez desse nosso papo alguma empresa se interesse pelo esquema. Então tem uma pesquisa, vocês fazem uma pesquisa com os colaboradores. Como é que funciona o produto, assim? E o que é produzido tal? Sim, Henrique, Henrique é isso aqui. Perfeito. A gente tem então uma métrica que consegue medir a nível corporativo o nível, né, do S do ESG, tangibiliza o S do ESG dentro das empresas. Né? A partir de valores democráticos. Exatamente. São 4, vamos dizer assim, 4 pilares que a gente consegue medir. A cidadania ativa, que é esse papel de protagonismo do cidadão, que é fundamental. Quer dizer, se você não tem
colaboradores que têm um papel cidadão, você não está sendo social. Aham. Está limitado a isso. Então, esse é o primeiro pilar. Outro é a própria democracia organizacional. Inclusão, entre outros valores, que você tem que ter uma democracia dentro do teu ambiente de trabalho que não necessariamente se manifesta Com voto em tudo. Com né? voto em isso, tudo. não Democracia é não é agora eleições, né? Aham. sem hierarquia. Não significa Exatamente. isso, né? Os valores democráticos, eles se manifestam de forma diferente em cada Eles ambiente, se né? manifestam na estrutura organizacional. Eles não quebram ela, mas Isso. eles estão lá, né? Do jeito Exatamente que a galera isso, se né? relaciona. E não só numa empresa, na família é diferente, né, Jamil? Só Exatamente. Parênteses assim. Nós já somos muito mais democráticos. Outro parênteses, né? Tipo, antigamente o pai falava e acabou, né? Yeah. Hoje tem todo. Eu brinco lá em casa que nós somos um time, né? Então você tem Pronto. lá tal. Tem uma certa. A gente já é muito mais democrático do que é, né? Exatamente isso. Outro pilar bem importante é a vida comunitária, né? Que é você conseguir medir o quanto o teu colaborador participa de uma vida comunitária, o quanto ele consegue manifestar isso, né, com uma participação política ativa. Isso é fundamental também. Quer dizer, se você não olha para o papel do teu colaborador para fora da empresa e só para dentro, está limitado. Ou isso é expresso apenas em ações de caridade, né? Isso. E quando eu vou nas empresas, porque eu faço também um outro levantamento que é gestão organizacional. Tipo assim, qual que é o nível de maturidade da tua gestão organizacional? E parecido com isso, tem talvez lá uma relação com os stakeholders. Uhum. E quando é com a comunidade, eu vou pesquisar o que essa galera tá fazendo, doação de... Não que seja ruim. Super E importante. nem Super parem importante. de fazer, né? Não, Mas Continue. nem pare, é Continue isso aí. fazendo. Ou seja, é cobertor, é os ovos na Páscoa para criançada, é a cesta de Natal para fora, pontual, Que é maravilhoso. que é legal, mas é só Limita. não é só um canal. É que esse olhar ainda um pouco assistencialista, né? Que, repito, que nem você falou. Pessoal, Continue fazendo. Por favor, obrigado. Só que primeiro que ele tem normalmente uma limitação até de valor, né? O valor não costuma ser, nossa, Vai impactar a vida da pessoa. Você tem uma contribuição, financeiramente falando, boa, mas que ela não transforma, né? O impacto estrutural que o Silvio Santos fala não acontece, né? Ele é aquela coisa que alimenta o urgente, que é super importante. Não é fácil quando você pensa uma pessoa passando fome, a dor daquela pessoa. Só que para uma transformação de médio e longo prazo, Não vai rolar. exatamente. Então, Precisa ir além. são complementares. Não é para abandonar isso, mas É uma precisa parte do outro lado. Exatamente. E aí eu acho que vai cair no último ponto ali que a gente está falando da métrica, Pilar. que são as normas e os E valores. E aí vai voltar para o nosso propósito, que são os valores democráticos, né? Quer dizer, você ter os valores democráticos enraizados dentro de um ambiente corporativo faz toda a diferença. É aí que entra uma questão bem chave. E quais são esses valores? Porque é até legal falar um pouquinho disso, né? É. Quais são os valores democráticos? E para nós, e não só nós, a gente fez uma pesquisa nesses últimos 10 anos de existência muito profunda, tem uma certa hierarquia nesses valores. Então, primeiro, lá em cima, que é o grande pilar, assim, é a dignidade humana. Se você não entende que o ser humano tem um valor infinito e que todos têm o mesmo valor, começamos mal. Já não começou da base certa. Exatamente. Então, dignidade humana lá em cima. Aí você vai quebrar, vai ramificar para 2 valores que têm o mesmo peso e são muito importantes, que é a igualdade e a liberdade. Fundamental. Esses 2 valores têm o mesmo peso. E aí você vai quebrar para diversos outros valores democráticos: confiança, colaboração, tolerância, empatia, diálogo e por aí vai, que formam uma democracia, que formam um ambiente democrático. E o quanto isso está atrelado à performance, né, entre outras coisas. Então, acho que passa muito por isso, né, Jamil? E dá pra gente avaliar isso bem concretamente mesmo. Muito. Então, Ou seja, tem valor em cada um desses itens. Tem números, métrica pra isso, basicamente. exatamente. Quase todos eles, né? Vai Porque, ter um claro, gráfico lá. O Exatamente CEO isso. vai querer ver um você gráfico. vai poder mudar, colocar no relatório anual. Mas é porque você tangibiliza isso com perguntas relativamente simples, inclusive, né? O quanto você confia no desconhecido, numa pessoa que você não conhece. O quanto você confia no seu colega de trabalho, o quanto você confia em instituições, né? Quanto você valoriza a liberdade ou quanto como você lida com a discordância. Então, são uma série de perguntas, assim, relativamente, que a gente não vai abrir o jogo do 100%, mas tem uma série de perguntas, assim, que são bem tangíveis do dia a dia da empresa, e esse foi o nosso grande esforço de adaptar, né? Que conseguem justamente metrificar essas 4 coisas, esses 4 grandes pilares. Vamos né? repassar só, que é cidadania Ativa,
Aí a gente tem normas e valores que, para nós, a gente suspeita, né? Nosso propósito está aí dentro, né? Presença comunitária. Vida comunitária e democracia organizacional. São esses 4 pilares que formam o S do ESG, tangibiliza o S do ESG, né? Ou seja, uma empresa que passar por esse processo, ela vai ter uma avaliação, uma nota para cada um desses, um inventário de como isso exatamente isso. Uma clareza, tem atributos, componentes em cada um desses macro... daí ele se ramifica. Exatamente isso. Você consegue tangibilizar muito bem isso e trabalhar especificamente cada ponto, né? O diagnóstico é muito preciso. Que bacana. E aí a empresa, de posse disso, consegue trabalhar nas suas práticas de gestão e cultura para melhorar isso e... Tanto reputação quanto performance, né? Isso que é legal. Então você tangibiliza o S do ESG, melhorando reputação, que hoje em dia o pessoal tem medo, pisa em ovos, mas meu Deus, será que eu vou ser cancelado? E ao mesmo tempo performance, quer dizer, mais confiança, mais colaboração, mais diálogo, melhor rendimento. Né? Tem vários dados, tem o próprio índice da Global Empathy Index, né? A relação de empatia com performance, com melhores resultados, quer dizer, cada valor democrático, ele tem uma relação direta com melhor performance. É impressionante isso. É importante. Sensacional. E tem uma outra coisa que você falou, Jamil, que aí é uma questão, só para a gente trazer na mesa e discutir, porque você falou que as empresas são microcosmos, mas, cara, tem umas empresas hoje que são macrocosmos. Né? Gigantes, né, cara? Que estão influenciando o modo como o mundo vive, em valores, né? Então a gente tem vários aí. Aqui esse a gente pode trazer nomes porque está na mídia, ou seja, o papel das mídias sociais com o Facebook, com o Twitter, a compra do Twitter pelo Elon lá, tipo, criou um monte de celeuma. É um Google como todo. Isso, né? em razão disso aí, né? Então, assim, o capital privado definindo os rumos na visão de... Eu sei que essa pergunta talvez seja meio capciosa, né? Mas o capital privado definindo o rumo do mundo parece que é um caminho sem volta, né? Porque eles valem mais... Os estados estão falidos praticamente, né? Quanto tempo a gente tem aqui? É mais 5 horas aqui, pessoal. Não, mas eu queria só chegar nesse esquema, porque assim, a força motor... Eu acho que isso. Aqui no Brasil, talvez, o empresário é massacrado, sem dúvida nenhuma. A gente escuta muito. Também dá para fazer um episódio só um dia vocês virem aqui para a gente falar sobre isso. Mas... Então, o empresário é massacrado. Mas hoje, talvez a gente nunca teve num ambiente tão bom em termos de nível de influência do que o capital privado pode fazer, né? Na cultura, principalmente. Na cultura. Então, é isso que a gente gosta de dizer muito. Tem um autor que eu gosto muito, foi o primeiro presidente da República Tcheca, depois da queda do comunismo lá, que é o Václav Havel. Ele era espetacular, autor de teatro e virou o primeiro presidente do país, depois da Revolução de Veludo. Né? Legal. Busquem o Havel. E ele falava muito assim que um país ou uma comunidade tem o governante que ela merece, né? Ou seja, as pessoas que têm poder na nossa sociedade, sejam os governantes, e nesse caso aqui, os próprios empresários, que a gente está dizendo, eles refletem um pouco de onde eles vieram, né? A cultura de onde eles nasceram, o seu entorno, o seu país, enfim, em alguma medida. Só que o contrário também é importante. O governante, ele influencia muito a cultura de onde ele está, né? E esse caso aqui que você traz também, o empresário, ou, né, as lideranças que ditam a cultura, em alguma medida fazem isso também, né? Moldam aquela cultura que a gente está dentro. Então, eu trago esse elemento para trazer um insight muito importante que, sim, os empresários e cada vez mais o capital e o ambiente corporativo influenciam profundamente o nosso modo de viver como um todo, basta ver as inovações todas que vêm dos negócios, né? Mas é importante que isso seja tanto reconhecido de onde vieram, né? Então, qual que é a cultura de onde estão saindo essas inovações, de onde estão saindo esses produtos, quanto a volta, né? Como que esse produto vai afetar essa cultura, que é justamente, talvez, esse olhar para o S do ESG, né? Como que a gente socialmente tem impacto, né? Não é só, enfim, como a gente falou, com a caridade, né? Mas, com a cultura dos nossos empresários, como que eles voltam para casa, que tipo de valores eles estão praticando no seu dia a dia, fora aqui da minha empresa, mas também no ambiente da minha empresa. Então, eu trago essa frase, assim, essa situação importante para olhar essa via de duas mãos, né? Qual que é a cultura que nós trazemos para onde nós vamos, né? Como que a gente manifesta os nossos valores, mas também, quando estamos numa posição de influência, né? Como que esses nossos valores estão influenciando a nossa cultura? Como que a gente está ajudando ou atrapalhando? E a gente espera que um pouco dessa nossa métrica, né, sirva justamente para isso, para a gente conseguir tangibilizar um pouco melhor esse impacto social que nós temos, né, no ambiente empresarial, de novo, para fora, com a reputação, né, com a imagem que a gente está gerando, quanto para dentro também, qualquer performance, qual que é o desempenho das nossas equipes,
como que essa nossa cultura está influenciando esse desempenho, né? Tem a ver até com felicidade dos próprios No fim das funcionários, contas, né? né? Sim, É eles uma são relação hoje, direta, né? hoje a galera, os talentos, vamos dizer assim, eles têm que estar conectados com um propósito Exato. maior, cara. Exatamente. Então, recentemente estava conversando com um cliente em processo de sucessão e tem uma dificuldade de engajar uma geração. Você pega a geração de neto ou bisneto de fundador, esses caras têm uma dificuldade absurda de engajar, justamente porque a organização criada pelo bisavô, pelo avô, ela não é democrática. Exatamente isso. Aquela cultura mais antiga, vamos dizer assim, né? E até hoje você tem um fundador lá que dita o que vai acontecer. Exatamente. Aí você pega um talento, né, uma pessoa, ou seja, de uma família que teve possibilidade de estudar, que foi fazer curso fora, que viu o que tem de melhor no mundo, daí ele volta com o ideal. Sim. Aí, assim, o que esses caras estão fazendo? Estão preferindo montar os negócios deles do que suceder um negócio familiar, né? Então também tem esse papel de evolução da própria cultura dos fundadores, né? Porque eles trazem um pouco do autoritarismo e tal. Exato. E não é por mal, né? Não é, a gente foi criado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, a gente não quer julgar mal essas pessoas de forma nenhuma, não quer cancelá-los, né? Claro que não. É o dissenso, né? Também. Exatamente. Então é uma questão cultural mesmo, né? E para reter novos talentos, para a gente conseguir fomentar o empreendedorismo, inovações nesses ambientes de empresas familiares, digamos assim, é importante renovar, digamos. Mas eu estava aqui pensando também que talvez por aquele outro lado que normalmente, talvez, não quero taxar, né? Mas normalmente a galera de mais idade tende a ser mais conservadora. Uma análise muito mais quantificada pelos valores que vocês trouxeram, pelos pilares, ela é muito mais fácil de ser entendida do que o sistema que está colocado hoje, né? Que é meio, tipo, dá a impressão que é meio a forceps, essa galera, ela é refratária daí, né? Fala assim, não vou colocar política de inclusão aqui, não vou colocar tal coisa, sim. Porque sempre foi assim, isso, daí especialmente linkar o desempenho, né? Nesses casos aí é legal de mostrar os números assim, né? Pô, você bota na mesa e olha, é melhor a gente construir mais colaboração mesmo, ter uma estratégia específica de colaboração, porque isso aumenta a lucratividade bastante. Equilíbrio de gênero aumenta a produtividade, tem vários fatores, diversidade de pensamento. Isso, a diversidade ideológica, né? É uma chave gera, visão de mundo diferente. Isso é importante, isso não pode ser. Conviver com o diferente. Né? Isso é difícil hoje em dia. Né? A polarização ela é tão cruel e tão venenosa que ela transforma em ruim as coisas boas, né? Porque quando você pega, porque tudo isso que a gente falou exatamente isso. Sensacional. Mas quando você partidariza e polariza, você perde a beleza do conceito, né, da aplicação e tudo mais. Você gera... As pessoas hoje em dia, porque a gente percebe, assim, a gente pode falar com segurança isso, né? É medo mesmo. É medo. As pessoas travam. É melhor não falar, é melhor não fazer. Você gera uma inação que não é saudável. E tem um outro lado também, esses dias eu estava acompanhando, bom, a gente tem alguns casos recentes aí na rede de cancelamento organizacional, tipo, que está acontecendo cada vez mais. O colaborador, um empregado, se sente lesado de alguma forma. O que ele vai fazer? Vai fazer um post. Isso é... Aí ele faz um post e ele vê uma ressonância absurda naquilo. O que é legal, que eu vejo também começando a acontecer, é que quando uma empresa tem uma cultura muito forte e que na cultura dela é expresso que ela jamais faria uma coisa daquela, ela tem a defesa dos próprios colaboradores. Isso é o mais importante. É maravilhoso isso. Mais do que os externos, né? Porque quem tá dentro é quem mais pode defender. Claro. Você viu aquela cultura, né? E eu vi também, recentemente, uma empresa forte e um ex-colaborador. É melhor ainda. Porque daí o cara já não tem... Já saiu? Supostamente não tem o rabo preso. Exato. E eu vi um comentário muito bacana dele colocando assim, rolou, depois acabaram apagando, mas eu costumo dar os prints na tela depois. Agora tem que ter cuidado com o LGPD. Mas o cara falava assim, olha, cara, eu acho improvável que isso tenha acontecido. Porque já trabalhei nessa empresa e depois a galera veio e falou, não, é verdade. Legal. Então, quando você estabelece uma cultura forte, você criou tua reputação, cara, você se resguarda desse tipo de... É claro que tem um monte de... Como a gente falou, o Brasil é um continente. Isso, tem desde trabalho análogo ao escravo até o estado da arte, né? Exatamente isso. Tem empresas que realmente abusam.
Mas tem outras, cara, que elas são penalizadas por essa cultura hoje de cancelamento. Né? Exatamente. Por isso que é tão importante, a gente acha, que é tangibilizar o S do ESG, que de certa forma é uma defesa para as empresas, né? Elas poderem metrificar o que elas estão fazendo dentro do S. Então, quando acontecer isso, peraí, não é nossa cultura. Isso foi uma questão pontual ou, né, não é realidade. Isso acho que é bem importante. A gente está bem nessa onda, né, Jamil? Exato. De tangibilizar o S do ESG, que parece que é a letra mais sucateada, assim, né? O E muito em evidência, que maravilha, a gente é muito a favor disso, Né? que continue assim, mas talvez falte hoje tangibilizar esse S para ter mais clareza do que é isso, né? O que é o ser socialmente, digamos assim, né, correto, agir dentro de normas, dentro de valores que sejam saudáveis, né? Cara, que show, cara. Pô, nosso papo voou aqui, já faz uma hora. A gente aqui no Workforce Soul tem uma outra esfera que a gente sempre procura tentar tocar, que tem um capital social, tem um capital material e a gente acredita que tem um capital espiritual também. Excelente. E aqui no trabalho, a gente tangibiliza isso através de vocação. Então, citando Aristóteles, né, vocação é quando as necessidades do mundo se cruzam com o que você sabe fazer, tem potencial e tudo mais. Cara, e a pergunta que a gente sempre faz é o que alimenta essa esfera talvez mais transcendente na vida de vocês? Porque trabalhar, eu acho que assim, primeiro, trabalhar no terceiro setor já é muito bacana, eu também acho isso. Espetacular. Mas pra gente fechar aí, conta aí um pouco, Jamil, Henrique, o que tem alguma conexão aí transcendente na vida de vocês? O que vocês fazem para alimentar essa parte vocacional? Espetacular a pergunta, assim, para mim isso foi sempre importante, porque quando você faz um trabalho idealista desde o início, né? Quer dizer, eu cofundei o Cives há 10 anos, né? Eu larguei uma multinacional para estar no Cives. Aquele risco mesmo, né? Que você vai ganhar um salário que não é alto, aquela coisa que é um risco, né? E para mim, eu sempre tive um propósito muito forte, assim, que além da parte espiritual, que para mim é muito importante, mas é isso, né? É construir uma linda família. Eu posso falar com muito orgulho da minha esposa, dos meus filhos, que são a razão da minha vida, assim, e transformar a sociedade. Quer dizer, isso sempre foi uma coisa que me tocou muito, né? Quer dizer, como que eu posso usar os meus talentos, por mais limitantes que eles sejam, para fazer uma transformação? Isso sempre foi muito profundo para mim, né? E eu me formei em administração, é outra coisa, né? Gestão, outro, né? E eu sempre gostei dessa parte política, a partidária foi uma bandeira que a gente escolheu, nada contra os partidos políticos, mas foi sempre nossa bandeira, assim. E poder encaixar esse empreendedorismo, que eu sou apaixonado, né, ligado à administração, que foi minha formação, com a parte política, a partidária, né? Putz, isso foi para mim transformador. Então, acho que passa muito por isso, junto com o amor que eu tenho pela minha família, assim. Eu acho que equilibrar isso sempre foi o mais importante para mim, com certeza. Que show. Bonito. E eu posso atestar que a cultura criada por esse pessoal, os fundadores e depois a equipe que veio, foi uma das coisas que me levou a descobrir justamente a vocação, a busca, né? O que é aquilo que me move também, né? Então, agradecer muito também por isso, né? Uma cultura que incentiva a gente a responder essa pergunta aí, então tá ensaiado. Mas para mim, ali. Deixa eu ler aqui. Não, brincadeira. Mas para mim, assim, realmente o que me mexe muito e espiritualmente preenche é relacionamentos, assim. Acho que o meu trabalho, eu entrei lá sempre para fazer pontes, para facilitar conversas e fazer com que as pessoas escutem mais as outras e trabalhem juntas um pouco melhor, né? Acho que isso sempre foi um grande motivador, inclusive não posso deixar em segundo plano nem a minha espiritualidade, né? Relacionamento, né, com Deus e tudo mais, mas também com a minha família, que veio muito, inclusive, dessa gana de gerar melhores relacionamentos, né? Relacionar melhor com Deus, relacionar melhor com as pessoas do meu entorno, levou a conhecer minha esposa, construir relacionamentos, né? E eu posso até testar que, sem querer, né, expor nada, mas o quanto que o Cives me desenvolveu nesse lado, assim, de relacionamento interpessoal, comunicação entre as pessoas, foi tanto a ponto de eu conhecer minha esposa e ter que aprender uma nova língua para me relacionar com ela, e isso não ter sido um problema, entendeu? Então, minha esposa é surda, a gente se comunica, né? Que legal, com Libras e também, né, oralizado, mas principalmente com a língua de sinais.
E só foi possível muito pelos valores e por essa descoberta, né, dessa vocação lá dentro do Civis. Né? Ele Pô, aprendeu que em 3 história, meses. cara. O que o amor não O que faz, que o né? amor não faz? É verdade. Faz muita diferença. 3 meses ele já Como é que é o sabia. nome dela? É a Selma. A Selma. Selma. O Beijo, que o amor não faz? Não, Manda um beijo pra cara, minha esposa, Carol. é maravilhoso, cara. E é legal isso também, que a gente fala muito aqui também, que é o legado, né, cara? A gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né, cara? A gente não vai ter cumprido o nosso papel se a gente deixar lá uma grana bacana, uma herança lá, uma casa, um carro, e deixar um mundo ruim para usufruir de tudo isso, né? Sabe uma coisa que marcou muito quando a gente fez uma pesquisa com nossos investidores, faz acho que uns 2, 3 anos, e um deles falou o seguinte: eu estou investindo, pensando que o Civis é um trabalho de longo prazo, né, transformação cultural. Eu estou investindo na árvore que vai ser a sombra para os meus filhos. Né? Sensacional, hein, cara? Isso, essa é bonita, hein, cara? Se vai ser corte, hein? Essa frase aí é um corte. Então, isso nos tocou muito, assim, quer dizer, a crença que algumas pessoas depositam no Civis para a transformação, por mais que seja de longo prazo, mas alimenta a gente também. Que é possível, sabe? A gente vive hoje numa cultura que não dá, quer dizer, olha que tá tudo ruim. É trazer esperança mesmo, que é possível. A gente vê países que têm os valores democráticos enraizados e a relação disso com prosperidade. Quando eu falo isso, não é só a parte financeira de um país. Prosperidade, né? É ampla demais. É felicidade, é respeitar os valores, a dignidade humana, a felicidade dos cidadãos, né? Então, trazer essa mensagem assim, que é possível. Tem como e tem dados que mostram, não é só um sonho que é legal, é possível. E dá para fazer a partir da sua empresa, hein? Exatamente isso. Esse pode ser o começo, né? Que legal. Então, isso é espetacular. Tá aí. Traz aqui o presentinho pra gente. Não precisa cortar, não. Que isso, hein? A gente não trouxe nada, né? Que vergonha. Mãos abanando. Obrigado, cara. Que vergonha, obrigado. Mas voltamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Cara, valeu, equipe. Em meu nome, em nome do Márcio, da Thay, do Pedro, da Jaque, que trabalha aqui, da Júlia, obrigado mesmo por você estar aqui. Galera, e se você curtiu o episódio, por favor, compartilhe, passe para o maior número de pessoas possível. Se você é uma empresa e se interessou, entre em contato com o Instituto Civis e a gente segue aqui. Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio.